estarem aqui conosco. Então, gente, hoje nós temos o prazer de estar recebendo no nosso Grupar Convida o professor Emanuel do Rosário Santos Nonato, nosso querido Emanuel, que fez a gentileza de abrir um espaço na sua agenda, nesse momento em que todos estamos trabalhando tanto, para vir dialogar conosco, né? Eu não só, né, tenho feito bastante coisa com o Emanuel e Mary, né, uma querida também, que vai estar conosco em outro momento, né, mas já está na lista dos convidados. E então quero agradecer muitíssimo essa oportunidade dessa conversa, porque a gente faz tanta coisa junto, mas a gente às vezes não consegue buscar um tempo para se aproximar no sentido da pesquisa, do que está fazendo, do que está conceituando, do que está desenvolvendo. Então, eu vou apresentar o professor Emanuel, é doutor em difusão do conhecimento pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia e licenciado em Letras Vernáculas com Inglês pela Universidade Católica de Salvador. Ele atualmente é professor titular do Departamento de Educação, né, e coordenador da LPq4, Educação, Currículo e Processos Tecnológicos, do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, e vice-líder do Grupo de Pesquisa, Tecnologia, Educação à Distância e Currículo, Fortec, que inclusive faz vários eventos e a gente participa aqui, o Grupar. Coordena ainda o projeto de pesquisa Observatório Educacional das Redes e da Cultura Digital e atua como docente e pesquisador nos seguintes temas: TIC, Cultura Digital, Hipertexto, Hiperleitura e Educação à Distância. Eu quero agradecer mais uma vez o Emanuel pela sua presença, né? Você que partilhou um texto muito interessante conosco, né? E, enfim, vou passar a palavra para você e depois a gente começa a conversar. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Adriana, muito obrigado. Me diga uma coisa, a nossa expectativa aqui de tempo, mais ou menos quanto qual é a nossa janela de tempo aqui, para eu poder me organizar? A gente encerra o grupo por volta das 4h30, né? Então, assim, eu acho que você pode falar o tempo que você sentir necessidade, e depois a gente reserva um tempinho para o debate, né? São quase 3, a gente pode falar, se você precisar de 1 hora, e depois a gente abre o debate. Você que sabe, tá bom? Pronto, tranquilo. Então, eu vou ter aqui uma janela de 60 minutos como parâmetro para me organizar. Depois a gente discute, mas, assim, eu me sinto sempre mais à vontade em dialogar, menos aquela coisa da conferência e depois se discute, e mais o diálogo. Então, o que vocês sentirem desejo, necessidade de interromper, questionar, completar, vamos conversando, um grupo pequeno, dá para a gente conversar com mais leveza, né? Às vezes, quando a audiência é muito grande, a gente tem que ter algum rito mais rígido. Aqui somos poucos, então eu acho que a gente pode ir dialogando. A proposta era a gente discutir hoje, conversar sobre texto, intertexto e hipertexto na cultura digital. É interessante que a gente começava falando com a Raquel sobre a coisa da tese, de voltar à tese. Toda vez que eu vou falar sobre hipertextualidade, eu tenho um carinho muito especial, porque foi o meu objeto de pesquisa no doutorado. Então, isso tem um lugar especial, não é? Como se tivesse um cantinho especial. O seu tema de doutorado tem sempre um cantinho especial. Se bem que depois você acaba desdobrando outras discussões, mas voltar a isso é sempre como voltar a um aspecto que a mim é muito caro, a discussão de hipertextualidade. E eu queria começar situando um pouco essas 4 grandes categorias
né? Texto, intertexto, hipertexto e cultura digital. Como a Adriana já falou, eu sou graduado em letras. E a graduação, na nossa tradição brasileira, ela é muito forte como definidora, não é, da sua área de atuação. Eu fiz mestrado em educação, eu trabalho num programa de educação, mas eu sou graduado em letras, então letras é o meu lugar de origem, é o meu chão, é onde eu me sinto mais confortável, digamos assim. E essas categorias de texto são categorias muito centrais para os estudos da linguagem. Os estudos da linguagem aí não entendidos ainda como na dimensão pós-estruturalista que eles vão ter no campo das ciências humanas, mas em sua dimensão, digamos, estruturalista no campo da linguística tradicional. Quando a gente discute texto, a gente tem dois grandes caminhos para percorrer. O primeiro é pensar texto a partir do chão da linguística saussuriana, a partir do chão da linguística descritiva, a partir do chão do pensamento estruturalista nas ciências da linguagem. O outro é dar um salto para pensar texto a partir do lugar que foi construído pelos chamados estudos da linguagem em chave pós-estruturalista, para o qual o texto é essa formulação do discurso. Texto é a materialização da discursividade. A ideia de intertexto é uma ideia já bem mapeada no campo dos estudos da linguagem. Classicamente, a gente vai separar o intertexto em intertexto explícito e intertexto implícito. E para nós que estamos produzindo conhecimento científico, a própria ideia de intertexto nos é muito natural, porque o conhecimento científico é produzido com altíssimo grau de intertextualidade. Isto é, nós produzimos conhecimento científico fazendo os textos dialogarem. Portanto, tese, dissertação, artigo científico, ensaio, são, por definição... Desculpa, deixa eu desligar o telefone aqui. São, por definição, textos intertextuais, ou, se quisermos dizer, são produções nas quais a intertextualidade ocupa um lugar, eu não diria nem central, ocupa um lugar essencial. É essencial da produção do texto científico a intertextualidade. A produção da intertextualidade. Mas de que intertextualidade estamos falando? Estamos falando daquela que se dá implicitamente no texto e que depende dos sujeitos, do sujeito leitor, e daquela que se dá explicitamente no texto e que independe do sujeito leitor. Aí nós inserimos um segundo elemento nesta equação, que é o sujeito leitor. Muitos de vocês devem estar familiarizados com os textos da professora Inguedor Cor, da Unicamp, sobre coesão e coerência textual, e também os textos da professora Magda Soares, lá da UFMG, sobre letramento.
Em ambos, elas, por vias diferentes, elas constroem uma ideia que para mim é muito cara, que é a ideia do texto como potência e do sujeito leitor como constituidor do texto. Guarda essa conceituação, porque ela vai ser muito importante para a gente discutir a relação da intertextualidade com a hipertextualidade na cultura digital. Isto é, o texto como potência. Se não, vejamos, na intertextualidade explícita, o fenômeno se dá independente do leitor, porque a intertextualidade está dada. Quando eu faço uma citação, eu tenho ali uma construção intertextual. Eu pego o texto de alguém, trago para o meu texto e coloco para dialogar. Essa intertextualidade é explícita. Eu digo, olha, este texto é de Adriana, olha, este texto é de Meire, este texto é de Lucila, este texto é de Raquel, este texto é de Márcia. Está conversando comigo. Mas na intertextualidade implícita, isto é, aquela que depende do sujeito para ser construída, o elemento central na equação da intertextualidade é o sujeito leitor. E aí eu recolho novamente aquele conceito de texto como potência para dizer entre o sujeito leitor e o texto não há uma relação de simples decodificação, como pensava Saussure, mas há uma relação de efetiva produção. Embora... Desculpe. E aí, eu gosto mais da categoria produção-leitura do que da própria categoria leitura. Emanuel, querido, deu uma picadinha na tua voz. Não sei se deu interferência ou se foi só comigo, não sei. Então deixa eu voltar. Eu estava dizendo que o texto como potência implica o leitor como sujeito ativo. Por isso eu gosto mais da categoria produção de leitura do que da categoria leitura. Não porque a categoria leitura esteja equivocada, mas porque falar de produção de leitura põe em relevo esse agir potente, esse agir sobre o texto, que significa leitura. Um agir coautoral. Esse é um elemento importante. E veja, essas balizas eu estou colocando para aquém da cultura digital. Porque quando nós adentramos na cultura digital, essas balizas são potencializadas pela condição do meio digital de possibilitar a interoperacionalidade sobre os textos. Intertextualidade, portanto, é uma categoria bem mapeada e que a gente estuda lá na educação básica, lá os meninos do primeiro ano do ensino médio aprendem a identificar o intertexto, e isso funciona bem nos estudos de língua. O problema é que quando a gente chega à cultura digital, um outro segmento, um outro elemento, uma outra variável é colocada na equação. E essa variável é uma ambiência que permite que os sujeitos leitores operem sobre as textualidades agora de modo a marcar o próprio percurso textual. Me explico. Eu vou apresentar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu tentar aqui, vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês um textozinho bem conhecido, né? Certamente todo mundo já o conhece.
Conseguem ver a apresentação? Conseguem ver o slide? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Chegando. Tem um delayzinho. É porque da Bahia até aqui demora um pouquinho. E a internet aqui hoje está terrível, 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 terrível. Terrível, está chovendo muito. Eu acho que a internet está terrível no Brasil. Acho que todo mundo está usando ao mesmo tempo, e aí, nesses horários, a gente vai ter que começar a fazer encontro na madrugada, cedinho. Na verdade, os problemas de infraestrutura de TI que nós temos e que sempre soubemos que tínhamos, agora ficaram transparentes. Não é? Deixaram de ser problemas que apenas algumas pessoas que pesquisam sobre tecnologia apontavam e a sociedade em geral o percebe. Agora a gente está vendo o texto, os Lusíadas. Não é? Estamos vendo. Isso. Repara, é um texto conhecidíssimo, ó. É um texto que todo mundo conhece. Eu brinco com meus alunos dizendo assim: você nunca leu os Lusíadas, não? Então minta. Você mente, você diz que leu, e corre em casa e lê, entendeu? Mas não diz que não leu. Veja, isso aqui é o canto 1 dos Lusíadas, todo mundo conhece. Certo? As armas e os barões assinalados que do ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. Ora, nosso querido Camões, ele traduz os primeiros versos da Eneida de Virgílio. É uma tradução. Os primeiros versos dos Lusíadas são os primeiros versos da Eneida de Virgílio. Literalmente, Camões diz as armas e os barões assinalados. Virgílio diz arma virumque canó, cantarei as armas e os varões. Ora, o que Camões faz hoje seria crime. Hoje a gente diria que é plágio. Hoje Camões ia ser enxovalhado por acusação de plágio. Mas no século XVI a ideia de plágio era outra. Aliás, não havia ideia de plágio. A construção do conceito de plágio se dá nos séculos XVIII e XIX. E eu trago esse texto aqui para dizer que sem um leitor que seja capaz de ler em As Armas e os Barões Assinalados o texto de Virgílio, Arma virumque canó, sem esse leitor não há intertexto. O intertexto só acontece quando um leitor suficientemente instruído em literatura clássica é capaz de dizer: olha, os primeiros versos dos Lusíadas são os primeiros versos da Eneida. Essa intertextualidade é uma intertextualidade implícita, que depende do sujeito leitor. Em outras palavras, se eu leio os Lusíadas e se Antônio lê os Lusíadas, eu tenho conhecimento de literatura clássica e Antônio não tem, os Lusíadas que lemos são textos diferentes. Por quê? Porque a condição de construir sentido dos sujeitos está diretamente relacionada à sua qualidade, à sua condição de operar sobre o texto. Isso é uma verdade que vai se dar em todo o texto. Eu estou falando aqui de um texto da literatura clássica em língua portuguesa e da literatura latina, mas poderíamos falar de outros textos e de outras linguagens. Por exemplo, todo mundo já ouviu a Ave Maria de Gounod.
Não é? A Ave Maria de Gounod é um texto conhecido de todos. Eu sugiro que vocês, depois que terminarem esse nosso encontro, procurem um outro texto de Gounod. O texto se chama Prelúdio e Fuga sobre um tema de Bach. Ora, Prelúdio e Fuga sobre meditação sobre o primeiro prelúdio de piano de Bach, de Charles Gounod, que é um texto que é uma melodia, um texto musical que Gounod constrói sobre um tema que é o prelúdio em fuga em dó maior de Bach. Em outras palavras, deixa eu ver se eu consigo... Se a gente consegue dialogar melhor aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Só um pouquinho. Prelúdio e fuga em dó maior. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Espera um pouquinho. Só um minuto. Tá abrindo aqui. Vamos lá, meu filho. Sem problema. Você vai partilhar esse prelúdio e fuga? É isso? Isso. Tá. Isso. A internet não está ajudando. Conseguem ouvir? Sim, estamos ouvindo. Pronto. Isso é a Ave Maria de Bach, de Gounod, não é? Mas não é. Isso é uma música de Bach. Isto é o prelúdio e fuga em dó maior de Bach. Vou recomeçar. Em outras palavras, vou tentar recomeçar aqui. Espera um pouquinho. Essa melodia que nós conhecemos universalmente como Ave Maria de Gounod, na verdade, a história dela é a seguinte. Agora ela não quer parar. Pare, meu filho. Aqui. Pronto. A história dela é a seguinte. Johann Sebastian Bach compôs. Bach era um compositor profissional. Diferente do que a gente pensa hoje. Hoje a gente pensa que a música composta para fins comerciais é uma arte de segunda categoria. Né? A arte deve ser arte pela arte. Essa é uma criação do século XIX. Essa é uma criação do século XIX. Bach era um compositor profissional. Bach ele tinha um emprego, ele era cantor da igreja de São Tomás de Leipzig e ele compunha para viver. A obrigação dele era compor um repertório para tocar no domingo. Como ele vive ali no início da Reforma Protestante, era preciso criar uma liturgia, uma nova liturgia para substituir a liturgia católica. Então ele tinha que produzir de modo quase industrial. Além de produzir para o culto, Bach produzia para ensinar música
a seus filhos. E este é um dos temas, Prelúdio e Fuga em Dó maior, é um dos temas que Bach compôs para ensinar música a seus filhos. Bach foi um músico razoavelmente desconhecido em sua vida. Quem foi famoso durante a vida foi o filho dele, Carl Emanuel Bach, que hoje ninguém sabe quem é, a não ser quem estuda música. Carl Emanuel Bach é que foi famoso e ganhou dinheiro. Bach não teve fama nenhuma. Ficou desconhecido. No século XIX, os românticos redescobriram Bach. Um compositor alemão chamado Franz Liszt redescobriu Bach e reapresenta Bach à sociedade. Gounod pega esse tema de Bach e compõe uma obra que se chama Meditação sobre um tema de Bach, que não tinha letra. Muito tempo depois, uma casa de edição de músicas, de partituras de músicas em Paris, pega a letra da Ave Maria e coloca sobre a melodia de Gounod, que foi escrita sobre a melodia de Bach. Então, repare, o diálogo entre a música de Bach e a música de Gounod é um diálogo intertextual, mas só é possível de ser reconstruído por um leitor que seja capaz de fazer a leitura. Afora disso, não há intertextualidade. O meu exercício aqui é tentar demonstrar que a intertextualidade como fenômeno, embora ele esteja patente, quando ele é implícito, ele depende do sujeito leitor para ser constituído como tal. Isso o aproxima do outro elemento que eu quero trazer para a gente conversar, que é o elemento da hipertextualidade. Esse, muito menos mapeado do que o fenômeno da intertextualidade. Veja, e o que é que eu estou chamando de hipertextualidade? Bom, primeiro a gente começa a marcar, da mesma forma que a intertextualidade ela é implícita ou explícita, a hipertextualidade eu vou chamá-la de potencial ou concreta. Mas eu tento me explicar um pouco mais tarde sobre o que é que eu quero dizer sobre essas duas dimensões da hipertextualidade. Hipertextualidade potencial e hipertextualidade concreta. Antes, porém, de falar disso, eu quero situar uma compreensão da relação entre a hipertextualidade e o substrato digital. O primeiro movimento, o movimento mais comum, é a gente relacionar diretamente hipertexto com texto eletrônico e transformar essas duas coisas em sinônimos. Hipertexto é texto eletrônico. O elemento central da linguagem digital, o ponto da linguagem digital, é a sua capacidade de se tornar metalinguagem das linguagens, ou, em outras palavras, é sua condição de permitir confluir sobre um mesmo substrato as mais diversas linguagens. Se não, vejamos. Exceto o cheiro, embora hoje já tenham alguns esforços para tentar mimetizar o cheiro, né, para tentar representar sensações olfativas digitalmente, ainda é algo muito incipiente. O tato já está mais desenvolvido, as realidades de simulação em 3 dimensões já conseguem
Ainda não é uma tecnologia, digamos, popularizada, mas é uma tecnologia já mais robusta de simulação das sensações táteis. Mas as sensações olfativas, essas, nós ainda não conseguimos efetivamente simulá-las. Exceto isso, a gente consegue fazer convergir sobre substrato digital o movimento, o som, a imagem, e a gente consegue colocar texto escrito, som, consegue colocar imagem em movimento, tudo isso sobre um mesmo substrato. Isto porque a gente consegue reduzir essas linguagens a uma metalinguagem que é a linguagem digital, o sistema de zeros e uns, que é o substrato da linguagem digital. Em outras palavras, eu vejo aqui a imagem em movimento de Adriana, vejo aqui as imagens congeladas, as imagens imóveis, as imagens fixas, as fotografias dos outros membros do grupo, leio os nomes, ouço a voz de vocês, mas tudo isso, na verdade, que são linguagens diferentes, são possíveis de operar neste substrato, porque foram reduzidas a uma única metalinguagem, que é o código binário. Sem esse código binário, a gente não conseguiria fazer essas linguagens conversar. Vamos pensar nos poetas concretos, não é? Do início do século XX, que estudou na educação básica a poesia concreta. Imagine que os poetas concretos poderiam fazer com substrato digital. O que eles faziam era uma ilusão, não é? Sobre os limites do substrato de papel, eles construíam, através da disposição gráfica, uma ilusão de movimento. Com a linguagem digital, não. A gente consegue, de fato, fazer texto e, por exemplo, um movimento convergirem. Isso é possível por causa do ambiente digital. Mas o hipertexto, ele é uma construção do ambiente digital? A minha hipótese é que não. É que o hipertexto, a hipertextualidade é uma potencialidade humana. Isto é uma capacidade humana de operar fazendo conexões, e essas conexões que são possíveis a partir do modo como o ser humano produz o conhecimento, elas são, sim, potencializadas pelo substrato digital. Se não, vejamos. O que é que determina... Papai, quero beber água. Você quer beber água, meu amor? E que tal o Gucci? Espera um pouquinho. Me dá um minutinho. Espera um pouquinho, desculpem. O B não pode interromper. Gente, é isso que está na nossa casa, né? Assim, nós estamos entrando na casa das pessoas e as pessoas na nossa casa. É muito bacana quando isso acontece, porque a gente hoje não tem que se perturbar. Eu acho que a gente tem que entender que é isso, é o nosso momento, né? As coisas, a gente não está separado, a gente não está em ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho está dentro da nossa casa. É isso, né? E talvez, Adriana, esse momento tenha ampliado também o nosso olhar para as pessoas. Eu lembro que a gente fazia uma dinâmica quando a gente trabalhou juntas numa disciplina, que a gente apresentava a questão teórica da cientista, mas também do pessoal, que é muito importante. Estava conversando aqui, o Emanuel. Primeiro, que lindo teu filho, né? Já estamos comentando aqui no chat. Mas, assim, que é isso, né? Esse nosso momento a gente não está no nosso ambiente de trabalho, a gente está na casa das pessoas.
né? É verdade. Então, assim, isso tudo está se misturando, né? E o quanto que as pessoas estão permitindo que a gente entre em suas casas, É né? verdade. E, por um lado, isso é humanizador, porque assim, eu sempre tive muito desconforto com esse discurso de seja profissional. Olha, deixe sua vida pessoal lá fora, você aqui é profissional. Eu sempre achei isso muito desconfortável. Isso não quer dizer que você vá misturar as coisas e trazer para o ambiente do trabalho as suas dificuldades pessoais, mas significa que o ser humano ele não é esquizofrênico, ele não é dicotômico, eu não sou eu pessoal e eu profissional, nós somos um todo. Então, de alguma forma, isso humaniza, de outra forma, isso coloca em xeque a realidade de uma rotina de trabalho que todos nós, né, nas várias profissões temos, mas no magistério é algo com suas especificidades, uma rotina de trabalho desumanizante, não é? Uma rotina de trabalho desumanizante. E é algo, talvez, que a pandemia nos ajude a parar para pensar como muitos de nós estávamos vivendo para trabalhar e não trabalhando para viver. E isso é algo importante. Quando você tem filho pequeno, eles não compreendem de forma alguma. Os maiores ainda compreendem. Os maiores passam aqui pisando na ponta dos dedos. Mas o pequeno, ele não compreende. Mas, assim, vamos voltar. O que é que a gente estava dizendo? Estava dizendo, olha, o que o substrato digital faz é potencializar a condição humana de criar relações hipertextuais. Se a gente entende isso, a gente entende que o hipertexto digital ele é um desdobramento potente, forte, singular, mas de uma condição que é a condição do ser humano de produzir conhecimento através das conexões, ou, se você quiser, dos links, que a nossa condição pensante permite. Isso coloca em xeque, primeiro, o determinismo tecnológico, ou a ideia de que tecnologias são capazes de produzir modos de o ser humano agir. Vou repetir porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes sem querer, às vezes sem nos darmos conta da delicadeza do que estamos dizendo ou da gravidade do que estamos dizendo, nós atribuímos a interfaces tecnológicas, as mais diversas, a condição de determinar padrões de comportamentos humanos. Isso é muito perigoso, porque no limite isso significa que a relação entre os sujeitos e os objetos se invertem e os sujeitos se tornam objetos num processo de determinação de comportamentos e procedimentos. No caso do hipertexto digital, isso tem um elemento fundamental para a gente pensar, porque se, como vimos, a intertextualidade era já um fenômeno posto, o que é novo na hipertextualidade? O que é que surge de novo? Surge de novo é uma plataforma sobre a qual
as relações hipertextuais podem se materializar, enquanto antes elas poderiam se dar apenas gnosiologicamente, ou, se quisermos, poderiam se dar apenas na dimensão da produção de ideias, mas não na produção de artefatos. Veja, se nós estivéssemos com uma plataforma digital mais potente, se eu estivesse aqui com uma conexão de internet dedicada mais potente, e todos vocês com uma conexão de internet realmente potente, pudéssemos estar trabalhando aqui sem delay, numa plataforma que nos permitisse acessar em tempo real partituras, gravações das várias versões da Ave Maria, pudéssemos acessar as partituras originais de Bach, do Prelúdio e Fuga em Dó maior, as partituras de Gounod, das meditações sobre um tema de Bach, as primeiras partituras da Ave Maria já com música e com letra. Tudo isso nos permitiria apenas materializar as conexões que nós já podemos estabelecer conceitualmente a partir da capacidade que temos de produzir sentidos. Veja, os sentidos são produzidos hipertextualmente, independente do substrato digital que nos dá a condição de materializar essas produções. Eu sempre gosto, quando estou discutindo hipertextualidade com meus alunos, de lembrar que quem é da minha idade ou um pouco mais velho teve enciclopédia em casa, não é? A enciclopédia Barça, a enciclopédia britânica, com os seus 30 volumes. O que é a ideia da enciclopédia? A ideia da enciclopédia é a ideia da acessibilidade de um conjunto de conhecimentos. E a lógica da enciclopédia é uma lógica hipertextual. Agora, é uma hipertextualidade limitada pela dimensão física do livro impresso. Essa hipertextualidade, quando posta na plataforma digital, a única coisa que ganha é o aumento de sua dimensão em substrato digital, mas a lógica não muda. E eu vou ser até um pouco cruel. E nem se torna ilimitada. É uma ilusão a condição ilimitada do hipertexto sob plataforma digital. Vamos fazer um exercíciozinho? Veja. Escolha o seu jornal preferido. Você lê a Folha de São Paulo? Você lê o Estado de São Paulo? Você lê o Globo? Enfim, um jornal preferido. Estão todos em plataforma digital. Próxima vez que você for ler um jornal desses, comece a reparar que os links que esses portais de notícia dão são sempre para dentro deles mesmos. Porque isso é uma estratégia de mercado. Para fortalecer o que determina o valor que os anunciantes vão pagar para os portais de notícia é uma equação entre a quantidade de pessoas que acessam esses portais e o tempo de permanência nesses portais. É essa equação que determina se o anunciante vai pagar muito ou pouco para ter seu anúncio nessa plataforma. Para garantir, portanto,
A Folha de São Paulo, para garantir, portanto, que Adriana vai ficar muito tempo no seu portal, seja na Folha, seja no portal UOL, que é do mesmo grupo, o que é que ela faz? Todas as suas notícias, ela procura linkar para outras notícias do próprio portal e nunca para fora. De modo que você fica navegando nesses grandes portais quase rodando em círculos. Quase rodando em círculos. E para sair, você precisa romper. Você precisa, não, ir à barra de navegação ou ir ao Google para romper aquele ciclo. Senão você vai ficar rodando ali dentro. Veja, não é muito diferente da enciclopédia. Não é muito diferente da enciclopédia. A ilusão de que sob o substrato digital você está necessariamente com todos os links disponíveis é apenas isso. É uma ilusão. Na verdade, você tem os links que o autor disponibilizou. Seja porque são os links possíveis para ele, seja porque são os links que interessam para ele na construção do argumento, seja porque são os links que comercialmente interessam para ele. Ora, mas a sua capacidade hipertextual de produzir sentidos continua posta, porque ela não é nascida do substrato digital, mas ela é inerente à sua condição de sujeito. E mesmo ali onde não há link, você pode produzir um link. Em outras palavras, ir buscar uma informação a partir daquilo que eu chamo de link noemático, isto é, ele não é um link, não é um link digital, ele não existe ali como hiperlink, mas ele existe como ideia, e como ideia, ele se liga e ele abre portas que você consegue abrir cognitivamente, mas que você terá que materialmente buscar sob substrato digital, como você fazia sobre substrato físico. Ora, quando eu escrevi a minha tese de doutorado, já fiz isso menos. Fiz ainda muito, mas fiz menos. Mas quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, eu me lembro que eu tinha sobre minha mesa dezenas de livros abertos, marcados ou fechados com os marcadores, e dizia a minha mulher, olha, pelo amor de Deus, não tira eles daí, não. Não tira, não, porque eles estão aí, porque eu já marquei, porque eram páginas abertas, eram links abertos, que estavam ali em substrato físico. Da mesma forma que hoje a gente vai fazer um artigo, a gente vai buscar nos portais das revistas vários artigos e as janelas ficam lá abertas, ou vai buscar nos nossos arquivos digitais os vários arquivos, seja de textos que escrevemos, seja de textos que colecionamos, porque consideramos importantes, e enquanto a gente está ali na redação do quadro teórico de um texto científico, a gente deixa ali as dezenas de janelas abertas para poder ir trabalhando com aqueles textos na medida em que nós vamos desenvolvendo o raciocínio. Ora, o potencial hipertextual que faz esses vários textos que nós deixamos abertos em janelas do navegador ou que nós deixamos abertos como livros físicos sobre a mesa é a nossa capacidade hipertextual de produzir links entre essas várias textualidades. E isto nada tem a ver
com computador, linguagem digital, internet. Isto tem a ver com a condição humana de produção de sentidos hipertextualmente. Desta forma, o que quero dizer é, o hipertexto digital, ele não institui um modo hipertextual de pensar ou de produzir, mas ele materializa uma condição que já é dada pelo ser humano. Hipertextualidade e intertextualidade, colocadas, portanto, sobre substrato digital, o que nos fazem é operacionalizar com uma tecnologia que disponibiliza esse processo de navegação sobre várias textualidades de modo tangível ou quase tangível, enquanto antes nós tínhamos que fazer isto apenas conceitualmente, apenas a partir das nossas dos links noemáticos que nós abrimos. Ou o que é uma aula, se não um exercício de produção hipertextual de um texto a partir dos vários textos que o professor acessou ao longo de sua carreira. Todos nós que damos aula fazemos essa experiência de produzir aquele texto, a aula nesse sentido é um texto, produzir aquele texto dialogando com os inúmeros textos que nós acessamos ao longo de nosso processo formativo. E, no caso da aula, em diálogo com os outros coautores, que são os outros sujeitos do processo, os alunos. Por quê? Porque também eles colaboram, coautoram esse processo de produção textual, de produção hipertextual em sala de aula. Qual é o meu esforço aqui? O meu esforço é dizer: a cultura digital, o que ela nos apresenta é um substrato de potência, mas não um substrato de essência. E aí eu queria trazer para a nossa reflexão o próprio conceito de Aristóteles, né? Conceito de potência, tal como Aristóteles o elabora, a ideia de potência e ato. A ideia de que, no estado de potência, toda a realidade está dada, mas está dada como devir, está dada como potência. Ela precisa se dar em ato para ser realidade. Mas o que se dá em ato já estava contido em potência. A gente brinca dizendo assim, olha, pegue um caroço de manga, né? Pegue uma manga, chupe a manga, coma a manga, a sua carne, e fique só com o caroço. Naquele caroço, você já tem em potência uma frondosa mangueira. Mas essa frondosa mangueira, que já está toda ali em potência, só o será em ato se eu plantar, regar, esperar 30 anos, até que ela se torne tudo aquilo que ela já estava em potência no caroço. Ora, é nesse sentido que eu digo que as tecnologias digitais, elas potencializam a hipertextualidade, no sentido de deixá-la frutificar com uma perceptibilidade que antes não se dava. Veja,
Se você pegar o histórico de navegação depois de um dia de trabalho, você é capaz de desenhar os percursos que você faz na rede para a construção, por exemplo, de um texto. Eles estão ali marcados, porque você fez isso deixando marcas textuais sobre a rede. E aí eu abro parênteses para falar de um outro mito, que é o mito da rede como intangível. Isso é um mito, e um mito muito perigoso, tanto do ponto de vista da segurança privada e do respeito à intimidade, quanto do ponto de vista da condição de tecnologia verde das tecnologias digitais. São dois mitos que a gente precisa ter muita atenção. Primeiro, nós deixamos marcas na rede. E essas marcas são tangíveis e são recuperáveis. E isso nos deve preocupar, porque significa que, de um modo muito mais marcado do que antes, a nossa vida pode ser mapeada, acompanhada e, a depender dos interesses, controlada. Não é? Toda vez que eu entro em um servidor de internet, de alguma forma, eu deixo marcas. E essas marcas são recuperáveis. Eu apago o meu navegador, eu apago o cache, bobagem. Para mim, para você que não somos especialistas em segurança de rede, isso basta. Mas, para quem queira efetivamente mapear os nossos passos, isso não significa nada. Aliás, a única coisa que nos protege nas redes é a nossa insignificância ou a nossa condição de anônimos. É a única coisa que nos protege. Ninguém se interessa por Emanuel. Ninguém vai investir milhões para descobrir o que Emanuel faz, com quem Emanuel fala, o que ele escreve. É isso que me protege. O que protege a minha segurança privada digital, o que protege a preservação da minha intimidade, é a minha absoluta insignificância. Tá certo? Grandes artistas, autoridades, enfim, empresários, sabem muito bem que, por não serem insignificantes, por não serem anônimos, eles não têm segurança. Porque a rede, a grande questão é se alguém tem interesse de reconstituir os passos. O outro grande mito é das tecnologias digitais como tecnologias verdes. Isso é uma outra grande bobagem. É bem verdade. A gente diz muito isso, diz assim, agora eu estou preservando a natureza. Eu não imprimo mais, eu leio sobre a tela. Sim, é verdade que, ao não imprimir, você gasta menos celulose, você produz menos lixo, tudo isso é verdade. Não é mentira, é verdade. Embora seja verdade também, para ser honesto, que ninguém derruba a árvore para fazer papel, pelo menos não mais. A indústria de celulose trabalha com plantações específicas para celulose, para a produção de papel. Mas cada byte que a gente consome na internet significa consumo de energia. Porque, veja, existem, em algum lugar do mundo, a gente tem um servidor, uma máquina, que consome energia, que é feita consumindo metais, que consome água para ser refrigerada. Portanto, cada
cada minuto que eu passo no Facebook olhando bobagem, eu estou, de alguma forma, gastando energia, gastando água, nesse sentido, consumindo recursos naturais, mesmo com o discurso de veja, eu não estou poluindo. Com isso, eu não estou dizendo que a gente vai jogar todos os nossos computadores e fora. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou apenas dizendo que é um mito, o mito das tecnologias digitais como tecnologias que não poluem, tecnologias que não têm nenhum impacto sobre o meio ambiente. Isso não é verdade. E uma pesquisa elementar no ramo de engenharia da computação vai te mostrar o quanto de recursos naturais são consumidos para a produção de hardware e de software no campo das tecnologias digitais. O que não quer dizer que as tecnologias digitais não sejam, por exemplo, muito mais leves do ponto de vista ambiental do que, por exemplo, os automóveis. Claro, a gente não está negando isso. Não está negando isso. Mas o discurso de tecnologia limpa não é muito verdade. Bom, era um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês nesta tarde, como um exercício de provocação, para trazer à discussão a ideia de que, da mesma forma que a intertextualidade é um fenômeno da linguagem e é um fenômeno do ser humano, a hipertextualidade é também um fenômeno do modo como os homens produzem conhecimento, que é assumida no substrato digital e nele potencializado, mas que não é dependente das tecnologias digitais. Ao contrário, ele é inerente à condição humana de produzir conhecimento e é aproveitado pelas tecnologias digitais e nelas potencializados. E nesse sentido, nós devemos falar de hipertexto digital como essa materialização em substrato digital dessa condição hipertextual que é a condição de produção de texto do ser humano. Nesse sentido, todo texto é um hipertexto, dependendo do sujeito para produzir um texto tanto mais ou tanto menos hipertextual, a partir da condição que ele tenha de operar sobre as leituras possíveis daquele texto. É bem verdade que aí resta um outro problema que eu não toquei, porque é um outro mundo, mas que vale a pena discutir, que é o texto, que é o problema das leituras possíveis versus a superinterpretação. Tem um texto muito legal, rápido de ser lido, de Humberto Eco, que se chama Interpretação e Superinterpretação. Eu sempre aconselho a leitura, porque ali ele discute de uma maneira bem profunda a relação entre a condição humana de produzir sentidos e, como tal, do texto como um texto aberto, mas, por outro lado, ele problematiza a questão dos sentidos possíveis e do risco da superinterpretação, isto é, o risco de se ler o que não está escrito, ou de confundir alhos com bugalhos, como diz o ditado. Isto é, o texto, ao mesmo tempo que ele tem uma potência de interpretação, ele também apresenta limites, que Humberto Eco chama a interpretação possível, ou os limites
de constituição de sentido daquele texto, para além dos quais já não se estaria mais falando de constituição de sentidos do texto, e nesse sentido de leitura, mas estaria se falando de uma extrapolação, que, por um lado, é a constituição de um outro texto, mas, por outro, é a negação da própria textualidade, porque toda leitura é um diálogo com um outro alguém. E esse outro alguém tem intencionalidades. E essas intencionalidades é que estão em disputa nessa relação entre o sujeito autor, o sujeito leitor, neste campo aberto que é o texto como espaço de produção de sentidos. Seja em substrato físico, seja em substrato digital, porque neste sentido o que está em disputa é sempre o mesmo sujeito como constituidor de sentidos. Bom, eu espero ter de alguma forma assim ajudado o grupo aí com essas questões. Nossa, Manuel, estou assim, com a minha cabeça virada de vontade de fazer um monte de perguntas. Olha, Pode começar, eu esperava que você estivesse não só ajudou, como traz muitas questões, né? E aí eu vou... Márcia, só um pouquinho, que o microfone está dando interferência. Vamos abrir o microfone quem for perguntar na hora, porque senão fica mesmo muito ruído. Eu vou abrir para o grupo primeiro, mas eu já estou com uma lista de inquietações. Você me provocou muito, você não faz ideia quanto, né? Eu não sei se alguém do grupo quer começar, mas se ninguém pedir a palavra nesse momento, eu vou começar a fazer as minhas questões e depois vocês podem entrar. Mas respeitando aí, né, o próprio grupo, eu vou deixar um tempinho bem pequeno para vocês poderem falar o que quiserem, ok? Eu queria só fazer uma pergunta, só questão, acho que talvez eu tenha ficado na dúvida, eu não sei. Para ele, o seguinte, ele diz que a cultura digital é o substrato de potência, mas não o substrato de essência. O que você quis dizer com essa questão de substrato de essência? Eu quero dizer que o que é essencial para a produção da intertextualidade é a condição humana e o modo como o homem produz conhecimento. Nesse sentido, o substrato digital ele é apenas potencializador. Né? Pierre Levy ele já traz isso lá nos anos 90, mas, na verdade, eu acho que um certo... Assim, Lúcia Santaella, ela divide as pessoas que discutem as tecnologias em eufóricos e disfóricos. Eu gosto muito dessa expressão que ela usa. Eu colocaria Pierre Levy entre os eufóricos. E acho que uma certa euforia do pensamento de Levy, ou, para ser justo, dos leitores de Levy no Brasil, porque a gente, às vezes, aplica ao autor as interpretações que nós fazemos dele. Né? Mas os leitores de Pierre Levy no Brasil enfocaram muito mais o lado eufórico de Pierre Levy, da crítica que ele fazia ao determinismo tecnológico. Se a gente lê a obra de Pierre Levy com cuidado, nós veremos lá uma crítica muito certeira ao determinismo tecnológico, para ser muito honesto. Mas havia uma certa euforia em relação às tecnologias digitais como instituintes de um novo modo de relacionamentos, de um novo modo de produção de sentidos. E isso fez muita gente considerar que, a partir dessas tecnologias, um novo modo de produzir sentidos no texto
teria se instituído. Eu advogo que não. Eu advogo que o que se materializa é essa potência que já está dada. Olha, só como brincadeira, procurem na internet, quando tiverem um tempo, uma imagem, roda de leituras. Você vai encontrar uma roda do tamanho de um homem em pé, que se usava nas bibliotecas da Idade Média para permitir que um estudioso pudesse ter 10 a 12 livros abertos ao mesmo tempo. Na verdade, era uma grande estante em forma de roda, com as estantes colocadas em sequência, para você ir virando a roda e ir acessando os livros. Veja, isso é na Idade Média. Isso é na Idade Média. A lógica de produção é a mesma. São os nossos navegadores abertos. Agora, com a tecnologia que se tinha. É nesse sentido que eu falo de substrato potencial e não essencial. Mais alguém gostaria de falar? Bom, enquanto ninguém pede a palavra, eu vou falar. Então, sobre esse ponto, o Emanuel, que você está trazendo, eu fico pensando, até porque também eu transito em outras áreas, por exemplo, as neurociências, né? Então, aí eu também busco para essa conversa esses outros conhecimentos que eu trago dessa outra área. Mas, e aí, assim, eu entendo que essas tecnologias que nós temos hoje, né, e aí eu acho que é bem bacana essa ideia sua da roda de leitura, né, esse exemplo que você traz, né, ou seja, o ser humano, ele trabalha de acordo com as tecnologias disponíveis na sua época, na sua cultura, na sua história. Até aí tudo bem. Só que o que eu entendo é que, às vezes, quando a gente traz esse tipo de repertório de comparação, como as enciclopédias, essa roda de leitura, né, a gente não está falando especificamente do digital, a gente está falando de um analógico, vamos colocar nesses outros termos. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Assim, eu entendo que o digital que a gente tem hoje, né, você não acha que ele pode ter transformado, né, ampliado, não só potencializado, mas ampliado significativamente as possibilidades e os repertórios de hipertextualidade ou de intertextualidade que a gente tinha em relação ao, por exemplo, à época da enciclopédia. Porque enciclopédia, você tinha ali, né, possibilidades, e aí eu não estou falando do cérebro e da capacidade humana de fazer essas relações. Eu acho que a capacidade humana de fazer essas relações, ela se torna infinita à medida que as tecnologias avançam, que são produzidas pelo próprio humano. Então, ele mesmo produz, né, possibilidades da sua própria ampliação. Né? É assim que eu vejo. Né? Agora, eu não acho que a gente é limitado. E aí vou falar, vou trazer essa questão que eu acabei de trazer e trazendo mais coisas. Né? Por que eu acho que talvez a gente não seja limitado? Porque a limitação, ela pode ser individual. Eu acho que talvez a gente possa falar de uma limitação individual. Mas, na medida em que cada um de nós, vamos pensar, a gente está em 13 agora, mas já estávamos em 15, 16. Se cada um de nós trouxer uma informação para a rede, e com certeza a gente traz uma informação para a rede por dia, pelo menos uma, né? Você não precisa trazer um texto, mas você traz uma informação. Se cada um de nós trouxer uma informação por dia, jogar nessa rede, tá? E a gente não tem mais a dimensão do que vai acontecer com essa informação. Ao passo que, na época da enciclopédia ou da roda de leitura, isso era muito limitado. Era limitado às pessoas que tinham acesso, né, às condições de quem sabia ler, às condições de quem sabia articular texto. Mesmo quando a gente fala da academia, a gente também tem um contexto restrito de quem sabe fazer essa intertextualidade acadêmica, que ainda, no nosso caso, é pouco. Né? Mas eu acho que hoje o digital, ele oferece mais acesso, então ele amplia o repertório
de pessoas e amplia o acesso de muito mais gente a fazer essa intertextualidade. Então, se cada um produzir alguma coisa, né, e jogar na rede, eu vou ter muito mais acesso, possibilidade de acesso do que eu teria, por exemplo, na época da enciclopédia, né? Sim. Tá? Então, eu queria pensar com você sobre essa questão de finitude e ou limitação. Até onde vai? E se isso não está entendendo a plasticidade cerebral e humana de aprender, de ler, de ampliar repertório, o quanto que isso é como se a gente nós nos tornássemos ainda mais plásticos, ainda mais flexíveis. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou viajando demais na maionese. É porque você me provocou isso. Não. Olha, eu acho que as coisas que você traz são interessantes para a gente não discorda, nós não discordamos. Você me ajuda a colocar isso em termos talvez mais concretos. Veja, é óbvio que o digital, ele potencialmente, concretamente, amplia repertórios. Bom, isso é dado, não é? Quantos livros eu posso ter em minha biblioteca, como livros físicos? Quantos livros eu posso ter em meu HD ou em meu espaço virtual de armazenamento de textos? Tá? Hoje, eu não me lembro a última vez que eu, Emanuel, fui à biblioteca da minha universidade. Eu não me lembro. Mas quando eu fiz concurso para a universidade, eu passei 5 meses frequentando a biblioteca da Universidade Federal, estudando para o concurso, porque eu tinha que estudar na biblioteca, porque eu precisava dos livros que estavam na biblioteca. Então, veja, e hoje eu não acredito que alguém que vá fazer concurso para o magistério superior hoje precise necessariamente fazer como eu fiz, de me sentar numa biblioteca para ia de manhã, meio-dia saía, ia almoçar, voltava de tarde e passava o dia na biblioteca me preparando para o concurso. Ora, isso não é mais necessário. Não é mais necessário por quê? Porque o digital ampliou o acesso. O digital amplia repertórios. Isso aí é inegável. Veja, se não me falha a memória, é Pierre Levy, se não falha a memória, é ele, quem faz uma metáfora das tecnologias com o corpo humano. E ele vai dizer assim, as primeiras tecnologias a serem desenvolvidas foram as tecnologias das mãos, ou melhor dizendo, aquelas que distendiam a condição do homem de operar com as mãos, os instrumentos de caça e não sei o quê. Depois foram as tecnologias das pernas ou as tecnologias da locomoção. E agora são as tecnologias do cérebro, as tecnologias da mente. Uhum. Porque agora o que está sendo expandido é a capacidade de operar sobre informação. Olha, é importante a gente pensar que esse problema das tecnologias da mente, elas são desafiantes, elas sempre foram desafiantes. Olha, Aristóteles viveu na época em que a escrita estava se estabelecendo como tecnologia. Aristóteles é o principal nome do período de transição de uma filosofia ágrafa para uma filosofia escrita. Uhum. Aristóteles era contra a escrita.
A gente encontra textos escritos de Aristóteles, ele dizendo que a escrita iria acabar com a nossa capacidade de memorização. E ele estava certo, acabou. A gente não é mais capaz de memorizar o que memorizava. Uhum. Agora ele estava errado. Por quê? Porque na medida em que a escrita acaba com a nossa capacidade de memorização, por ser uma condição de registro da informação e do conhecimento sobre papel, e, portanto, de sua preservação, ele potencializa a produção do conhecimento de um modo que a memória jamais faria. Uhum. Então, esse é o dilema das tecnologias da mente. Uhum. Elas, de um lado, ampliam, potencializam, abrem, mas, de outro lado, elas também, de alguma forma, deslocam operacionalidades para outros substratos. Eu acho que é isso que está posto no campo do digital. O que me preocupa, e que eu faço sempre questão de pontuar, principalmente pensando em nós, que somos das ciências humanas, e não somos, portanto, do campo das ciências produtoras de tecnologia digital. Uhum. Nós, como brasileiros, como latino-americanos, portanto, como consumidores de tecnologia produzida em outros lugares, por outras culturas, com outros interesses. Nós que somos do campo da educação, que temos pouca tecnologia produzida para a educação, e o que fazemos é utilizar outras tecnologias, adaptando-as para a educação. É entender que se a gente deslocar o sujeito desse lugar de operacionalizador e o objetificar, nós entramos numa cadeia na qual nós nos tornamos objeto. Isso eu acho preocupante. Mas sim, que o digital ele tem esse potencial que você traz, não discordamos. Queria fazer também uma observação em relação a essa coisa do analógico e do digital. Às vezes eu escuto muito a gente falar de cultura digital como um todo coeso e sistêmico. Uhum. Eu discordo. Para mim, nós operamos num entrelugar de culturas digitais e analógicas. Uhum. Porque, veja, ao mesmo tempo que eu estou aqui com vocês numa plataforma de webconferência sobre substrato digital, meu filho vem aqui e me pede para pegar iogurte para ele na geladeira. E a gente vive o tempo todo operando sobre interfaces digitais e sobre e em realidades não digitais. Então, me parece que se eu chamar de cultura digital esse processo híbrido, ok. Mas eu prefiro marcar essa entrada e saída dizendo que nós vivemos num entrelugar em que nós operamos no mundo físico e no mundo digital ao mesmo tempo, ao ponto em que muitas vezes já não conseguimos estabelecer uma fronteira muito nítida, mas ela está ali, porque eu estou o tempo todo operando nesse entrelugar. A gente tem muito, no nosso grupo, trabalhado com a questão do E, né, não do OU, né, porque não existe, o OU não existe, existe o E. Você não tem o analógico ou o digital, hoje você tem os dois juntos, né, então é bem na direção do que você está falando. E aí eu penso, Emanuel, que tem dois aspectos que eu queria que você comentasse mais, né? Uma, até porque, como a gente também lê o seu texto de literatura, né, sobre literatura, tem a questão de que quando você produz uma obra e você publica, tem aquela história dos estudiosos da tua área, né, que chamam a atenção para que aquela obra não te pertence mais, né? Sim. Porque você
né? Colocou o bloco na rua, então você vai ter um monte de coautores, vamos dizer assim, né? E a questão da interpretação e da superinterpretação, eu acho que também tem um pouco disso, até porque quais são os limites daquela obra, né? Na medida em que você não é mais autor, você pode ter tido uma intenção, mas isso pouco importa, uma vez que o seu leitor dá outros significados para aquela obra, ainda que você não as tenha tido, né? E aí tem muito a ver com o repertório, porque dependendo do meu repertório, das minhas leituras, da minha cultura, eu posso interpretar de várias formas aquela mesma obra, né? Então eu queria que você... Aí, de novo, a questão dos limites, né? E aí queria te ouvir um pouco sobre isso. Queria que você também, se pudesse, falasse um pouco da relação, ou se você faz essa relação, quando você fala de intertextualidade e hipertextualidade, com Bakhtin, em relação àquela coisa que ele fala de que, a gente até estudou muito, Lúcia foi me orientando aqui, é doutora agora, no nosso grupo, foi minha primeira doutora a defender, doutoranda, e ela estudou muito Bakhtin, talvez ela possa até entrar aí na conversa, mas, assim, aquela coisa que o Bakhtin chamava a atenção sobre tirar as aspas, na medida em que eu me aproprio daqueles conceitos, daquelas ideias, e tomo para mim aquilo, né? Então, quanto que essa relação da hipertextualidade ou da intertextualidade me permite ser parte daquele como coautor, vamos dizer assim, né? E também você me provocou agora a pensar nessa coisa da mudança, né, que você também explorou bem bacana, o quanto que esse digital está oferecendo coisas que a gente nunca pensou, inclusive para o nosso cérebro, porque assim, eu já li nos meus estudos sobre neurociência que hoje a gente tem uma parte do cérebro que não era trabalhada, sendo desenvolvida pelo digital. Então, a leitura que você faz em meio digital, a parte do cérebro envolvida, ela é diferente da parte do cérebro envolvida para a leitura impressa, né? Isso pode significar que ela estava ali adormecida, é aquela coisa da potência. Você tinha impotência, mas você precisou do digital para desenvolver isso. É isso que eu quero dizer. Você entendeu? Entendo. Olha, tem várias coisas aí. Primeiro, eu vou começar por Bakhtin para dizer, olha, a dialogia e a polifonia de Bakhtin como princípios para a construção dos sentidos, ela é fundante para a gente pensar a hipertextualidade como ferramenta do processo de construção de sentidos. Veja, de forma bem superficial, o que é que Bakhtin vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, Vygotsky vai dizer que os sentidos são socialmente construídos. Bakhtin vai dizer, olha, embora a gente não saiba se eles se conheceram ou se leram, provavelmente não tem nenhuma demonstração de que eles teriam, enfim, lido um ao outro. Mas são perspectivas teóricas que dialogam com muita proximidade. Vygotsky vai dizer, os sentidos são construídos socialmente. Bakhtin vai dizer, os sentidos são construídos socialmente, são construídos polifônica e dialogicamente. Esses dois conceitos de dialogia e polifonia, eles são muito preciosos, porque são aplicados não ao texto, mas um passo antes do texto, aos sentidos. Sentidos dialógicos significam que eles não são aquilo que Vygotsky chamava de construção social. Bakhtin situa de uma maneira mais concreta, dizendo, olha, eles se dão através. Aí, dia em grego é através. Dialogos significa
através da palavra, isto é, se dá como ponte, como caminho. São os sentidos que Adriana constrói, que Raquel constrói, que Lúcia constrói, que Leilane constrói, que Emanuel constrói, que vão se amalgamando e construindo sentidos que, dialogicamente, articulam esses sentidos socialmente construídos. Isto nos leva ao seu outro sentido, o seu outro conceito de polifonia, ou de várias vozes que operam socialmente. Veja como Vygotsky e Bakhtin, nesse sentido, eles combinam muito bem, operam socialmente para construir os sentidos. Ora, gente, se os sentidos são dialógicos e polifônicos, e, portanto, socialmente constituídos, o texto nunca é meu. Ele é sempre nosso. Porque ele é construído com sentidos que são sentidos da coletividade. E desta forma, é esse acordo da coletividade que nós chamamos de sentidos possíveis, para trazer uma categoria de Humberto Eco, que vão constituindo o tecido da tessitura do texto. E essas três palavras, tecido, texto, tessitura, são importantes para a gente lembrar que é um fazer. Olha, é preciso lembrar a ideia de texto, de tecido, de tessitura, como no artesanato. Esse fazer que é coletivo, e que, além do mais, que marca um todo sem desmarcar a unidade. Porque se no tecido industrial eu quase não vejo a linha, no tecido artesanal eu tenho um todo, mas as linhas estão marcadas. As linhas aí são essas vozes que operam para construir esse tecido que é o sentido. Veja, quando eu coloco um texto na rua, ele não é mais meu mesmo. Mas ele nunca foi meu no sentido de que o tecido com o qual eu teci, ele é nosso. Ele é nosso. O problema se dá aí porque três correntes convergem no século XIX para desnaturar a dimensão social da linguagem. Eu digo que é o subjetivismo hegeliano, o romantismo e o capitalismo. Essas três correntes, elas operam com uma força brutal para criar a ideia do texto como algo privado. Veja, antes que o hegelianismo tivesse fincado a ideia do sujeito subjetivo descolado da comunidade, era impossível pensar na produção textual como algo meu. Por isso que não se tinha plágio. Por isso não se concebia plágio. Porque não há plágio se nós estamos operando sobre o nosso. O capitalismo transforma isso em uma produção, em um bem material. Então, agora, o texto é uma propriedade material. E repara como o digital serve para, entre aspas, o bem ou para o mal. E o digital vai levar isso à máxima potência, porque vai possibilitar, não é o digital para ser exato, mas as tecnologias da informação e da comunicação, para transformar informação em bem,
informação em bem, e agora não preciso mais da materialidade como um bem, mas a própria informação em sua imaterialidade é um bem. E o romantismo, que constrói uma ideia de sujeito individual, subjetivo, descolado da comunidade. Essas três coisas, essas três forças desnaturam a ideia dos sentidos como sentidos comuns. Se a gente ultrapassa isso, a gente tem uma dimensão de coletividade muito mais condizente com o pensamento bakhtiniano e com o pensamento vigotskiano, e que explica melhor a dimensão da coletividade na cultura digital. A única coisa que eu pontuo, para a gente ter muita atenção, é lembrar que os sentidos são sempre compromissos sociais, são pactos sociais. Veja, eu tenho muito desconforto quando eu vejo releituras de textos antigos sobre parâmetros contemporâneos. Então, veja, hoje eu tenho um conceito do que é respeito à diversidade, por exemplo. Hoje, 2020. Aí eu pego um texto de 1900 e aplico os nossos consensos a um texto de 1900. A mim isso parece uma injustiça, porque... É a mesma coisa que está acontecendo com o Monteiro Lobato, enfim, né? Você ter uma série... Sem tirar... a questão é, né, sem respeitar o contexto, a cultura daquele momento, daquela história. Exatamente. Né? O período histórico, vamos pensar. Né? O que não quer dizer desculpar, né? Não é essa a questão. Claro. A questão não é desculpar, a questão é entender que quais são os pactos sociais que subsidiam os sentidos neste contexto. Porque, veja, eu produzo discursos hoje, em 2020, com base nos sentidos que nós pactuamos em 2020. Ter isso em mente ajuda muito, porque isso nos recorda, que a língua é viva, 2, que a língua é um construto social. Isso é importante lembrar. Isso é importante lembrar. Manuel, muito grata. Eu não sei se alguém gostaria de falar. O grupo acho que está meio quietinho, mas eu quero marcar a presença aqui da Leila. Leila é professora e colega lá da Unirio, né? E eu acabei socializando a tua fala também em outros grupos, porque eu acho que quando a gente tem um colega que abre sua agenda e seu tempo, a gente tem que socializar ao máximo para as pessoas terem acesso, né? E aí a Leila aproveitou, está aqui, então quero agradecer. É um prazer. Leila, se quiser falar também, fique à vontade, esse grupo é nosso, é um espaço nosso, né? E também outros colegas aí do Grupar que queiram aí se manifestar. Vou aproveitar, então, para agradecer o convite. Foi muito bom. Eu trabalho desde 2005 com a ideia da coautoria como estratégia de ensino, de aprendizagem, né? E foi muito bom ouvir isso, porque essas dúvidas, essas questões passam pela gente. Quando você fala de coautoria, então não tem autor, então todo mundo é autor. São conceitos bem difíceis de você trabalhar na realidade, né? Quando você está falando de uma produção, seja textual, seja uma produção mesmo de algum artefato na sala de aula. E foi muito legal, foi muito gostoso mesmo ouvir. Muito obrigada pelo convite e pela fala. Foi bem proveitosa. Obrigado, Leila, foi uma alegria. Mais alguém que gostaria de falar? Fale agora ou vai ficar agora para depois, para a titia, como a gente disse. Eu queria agradecer essa oportunidade que
Emanuel aí nos trouxe, de pensar o texto, a intertextualidade. Eu tô assim, eu não tenho nem questão, porque tudo para mim são coisas que a gente vai lendo, né, em diversos lugares, assim, picotados. Eu acho que ele trouxe assim, de uma forma bem ampla e bem clara. É claro que nesse pouco tempo não dá conta da gente fazer essa discussão tão densa, como ele muito bem trouxe aqui. Eu não conhecia o trabalho do professor, agora eu fiquei, meu Deus do céu, tem que seguir esse cara, porque, gente, é maravilhoso. Mas muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado você, obrigado, Raquel, e parabéns. Parabéns pelo título recém-adquirido, viu? Parabéns. Obrigada. Emanuel, eu acho que você traz, para mim trouxe muitas. Eu teria várias questões, né, que eu assim fui anotando, né, e eu acho que assim a gente vai poder falar em outros momentos sobre pontos que você trouxe. Essa questão da autoria que a Leila traz também, essa coisa da materialização que você traz em relação às plataformas. Eu comecei a pensar muito também sobre o que a gente está fazendo com as plataformas, né? No momento agora de pandemia, né? Essa apropriação, né, que as pessoas estão tendo, como é que a gente está... porque, no fundo, assim, tudo que a gente queria, eu, você, Leila, né, e outros que aqui estão, tudo que a gente queria era um momento para as pessoas nos ouvirem sobre educação à distância, sobre hipertextualidade, sobre tudo isso, sobre a questão das tecnologias. Claro que a gente não queria que fosse por meio de uma pandemia, né? A gente não queria com esse sofrimento todo, nada disso. Mas, às vezes eu fico pensando se a gente está dando conta, né? Porque agora a gente está sendo tão solicitado e as pessoas estão tão... A gente percebe o quanto de carência que existe dessas discussões, né? E que, às vezes, eu fico meio me perguntando se a gente está conseguindo atender, né, como a gente gostaria, né? E quanto que a gente ansiou por esse momento, né? Enfim... Quero agradecer muitíssimo, eu sei que a gente está no nosso teto, que são 4h30, as pessoas também têm outros compromissos, e mais uma vez, né, estender aí as nossas redes, né, ampliar as nossas redes, colocar nossas redes para conversar, para dialogar, a rede do Fortec, que vocês sempre integram a gente, abrem sempre espaço para conversar, então eu espero que a gente possa fazer muita coisa junto. Muito obrigada mesmo, por estar essa tarde toda e tornar tão especial esse momento com o nosso grupo. Obrigado, Adriana. Foi uma alegria estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigado, Leila, pela presença. Não é? Obrigado a todos os colegas. Estamos aqui, não é? À disposição para a gente conversar, trabalhar juntos. Aproveito para... Eu vou socializar com a Adriana, e aí ela socializa com vocês, mas a gente lá no grupo tem um costume de, no segundo semestre, todo segundo semestre, a gente faz um seminário de pesquisa em educação para discutir algum tema no campo da epistemologia, das metodologias, das abordagens. Este ano, os membros do grupo pediram que a gente falasse um pouco sobre epistemologias na pesquisa de educação. A gente vai fazer um seminário, como tudo é digital agora, a gente vai fazer um semináriozinho de 2 dias, uma quarta e uma quinta à tarde, para falar sobre fenomenologia, hermenêutica e praxeologia na pesquisa em educação. Nossa, que maravilha! Eu vou compartilhar com a Adriana, ela compartilha aí com vocês. É gratuito, é online. É um evento que a gente faz sempre aqui na UNEB, todo segundo semestre, para os nossos alunos do programa de educação, mas vai estar na rede, está aberto para todo mundo. Tá certo? E, claro, todo mundo aqui, a maioria do grupo pesquisa, né, está envolvido em pesquisa, então isso é importantíssimo, né, é um tema super importante para todo mundo ter acesso, mesmo quem não assume essa linha, né, ou essas abordagens metodológicas, bom, se bem que é muito difícil você fazer qualquer abordagem sem ter minimamente essas bases, né?
Então, acho que agradeço muitíssimo o convite e estaremos presentes, com certeza, se for possível, mas vamos divulgar, porque eu acho que é isso, é socializar os conhecimentos produzidos nos nossos grupos. Beijo grande. Obrigada, tchau, Emanuel. Beijo, gente. Um prazer, Muito viu? obrigada. Tchau, tchau. Até mais.